Amém. Deus é bom. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. É sempre um privilégio, é sempre um desafio. Me sinto motivado a falar de um assunto que a gente sempre imagina que as pessoas sabem. De vez em quando eu brinco com um colega, um pastor, dizendo assim: rapaz, a Bíblia está acabando, eu não sei mais o que eu vou pregar, não é? Eu já preguei tanta coisa, tanto tempo pregando. É claro que isso é uma brincadeira, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Eu preciso combater uma coisa na minha vida, e você também precisa combater uma coisa na sua vida, na sua relação com a Bíblia, com a palavra de Deus. É uma presunção que nós temos de já saber, de já conhecer, de já entender. E na verdade, o já saber, o já conhecer, o já entender está ligado não ao intelecto, mas à prática. A gente, na verdade, aprendeu e entendeu aquilo que a gente põe em prática, né? Aquilo que realmente é efetivo na nossa vida. No que se refere a conceitos da Bíblia, nós temos que abraçar os conceitos da Bíblia. Nós temos que pegar aquele conceito e viver e agir para colocar aqueles princípios. O que acontece comigo e com você é que nós somos bombardeados pelo mundo, né? Nós vivemos esse tempo de muita informação, né? As informações estão em um nível já insuportável. A maioria do ser humano não tem condição de assimilar tantas coisas, não é? Semana passada eu coloquei um pensamento na rede social dizendo assim, uma pergunta que eu faço para muita coisa que acontece: o que isso significa? Acontece uma coisa, o que isso significa? Qual a influência prática que aquele acontecimento tem na minha vida? Porque nós estamos assim assoberbados de informações, preocupados com coisas, não é verdade? E que a gente, tá bom, olha, agora eu tenho que cuidar, agora, né? E tem que cuidar mesmo. Saiu essa semana a notícia que morreu o último hipopótamo macho branco. Fiquei desorientado. O que eu faço? Coitado, o que eu faço? Faço uma oração? Senhor, entendeu o que eu quero dizer? O que isso de prático na minha vida, né? Fico chateado um pouquinho, né? Então, assim, eu tenho que estar para... fulano fala uma coisa, às vezes a pessoa fala: o que isso significa? O que isso significa na minha vida? O que isso vai determinar na minha vida? Eu tenho que ter algum filtro, alguma maneira. É uma tentativa de me manter equilibrado, não é uma tentativa de adivinhar. Não, é uma prática. Isso significa 1%, tá bom, tá, Deus tem misericórdia. Senhor, me mantém de pé. Enfim, eu preciso então de também bombardeamento da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso me colocar debaixo dessa, porque nós nos colocamos, né? Você sabe mais do que eu já não aguento mais. Eu nunca pensei que ia viver esse tempo, né? Porque a televisão sempre foi uma coisa muito legal, o mundo em casa, aí você via televisão, tá? Hoje você não aguenta mais ver televisão. Me diga o que você vê na televisão. Me diga, né? Então, é complicado, né? Alguém publicou aí uma crítica a uma emissora aí, né? Dizendo sobre essa questão da Marielle. Marielle. Estou quase mandando essa, pelo amor de Deus, deixa essa mulher descansar em paz. Não sei se ela vai descansar em paz, mas deixa ela. Porque é tanta coisa. Então, e como é que fica a Bíblia? Como é que fica as verdades da palavra de Deus na minha vida, na sua vida? Né? Nós estamos de um jeito, irmão, nós estamos errando, nós estamos falhando no básico. E nós estamos assim, estou falando de uma maneira geral, nós estamos nos transformando assim num grupo que sempre com uma ansiedade por uma coisa nova. Mas que coisa nova pode ter? O
O que vai ter a mais pelo fato de Cristo ter morrido, ressuscitado, ter nos dado vida eterna. Isso é que fecha todas as questões. Isso que importa. Isso é que importa. Se o meu nome está no livro da vida, se o nome está no livro da vida, o resto tudo é detalhe, circunstância. Entendeu? Um teve uma história, outro teve um caminho, um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro morreu na prisão, outro morreu decapitado. Isso é detalhe do caminho. Isso são coisas que aconteceram e acontecem, né? Que eu não sei explicar para você, não tem resposta para você. Por que fulano, por que Beltrano? Não sei, por que eu estou passando por certas coisas. Por que nós... Não, mas isso deve estar nesse entendimento, se nós estamos firmes e alicerçados. Então, na verdade é o seguinte, o meu assunto é sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento. Mas eu falei, Senhor, como é que vai ser? Né? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu não estou aqui, não busquei falar uma grande novidade, eu não estou trazendo para você uma revelação agora fantástica, que vai transformar tudo. Não. A minha palavra, espero que hoje, né? Não sei se eu vou conseguir concluir minha palavra hoje, é assim, para nós trazermos esses valores para a nossa vida. Para nós dependemos da graça de Deus, da unção de Deus. A palavra de Deus é que é poderosa, irmão. A palavra de Deus é que transforma, não é? A Bíblia diz sobre, eu pedi, né? Estou ficando meio... Eu pedi a Deus hoje, Senhor, me dá aquela... A Bíblia diz que Jesus ensinava, e você lê o sermão de Jesus, Jesus dizia coisas assim, a multidão ficava assim, extasiada. E eu pedi duas coisas. Uma é que Deus nos desse aqui essa capacidade de nos extasiar com a palavra de Deus. Você que ouve a palavra. Você ouvir a palavra de Deus e falar assim, a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim. Coisa importante para mim, resposta para mim. Às vezes nós perdemos isso, não praticamos, ouvimos aquela palavra, mas nós já ouvimos, já sabemos, já temos a informação, mas ela ainda não foi colocada em prática no nosso caminho. E aí a Bíblia diz que ele pregava com uma autoridade, né? Havia algo diferente quando Jesus dizia, na afirmação de Jesus. Essa graça, essa unção, essa capacidade, que é o que eu entendo, faz a palavra de Deus ser diferente, mesmo sendo a simples, a clara, a prática, a objetiva, a palavra de Deus. Então, eu quero falar com você sobre o texto de Colossenses 3, do verso 18 ao 21. São instruções diretas e práticas sobre as funções de uma família, né? Os deveres de cada membro de uma família, homem, mulher e filho. Colossenses 3, a partir do verso 18. Diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Amém, pastor? Falou amém para o primeiro, tem que falar amém para o segundo. Fiquei esperando aqui. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Pai, dá-nos esta graça, dá-nos esta unção, dá-nos esta fome, dá-nos esta prontidão, dá-nos este ouvido aberto, Pai, dá-nos esse interesse, dá-nos aquele espírito de nos aquietar e abrir bem os olhos e os ouvidos da alma, e nos colocar diante de Ti, dizendo: fala comigo, Senhor, ensina-me, desvenda, revela-me o conhecimento, a verdade em cada uma destas declarações. Pai, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Coloquei esse título aí, o plano de voo para a família. Queria que a gente aprendesse sobre isso, sobre esses 4 versículos aqui, que são para mim um plano de voo bem simples para a família. E eu penso que esse é um assunto por demais importante.
Quero começar com uma pergunta, fazendo uma reflexão. Será que as famílias precisam de planos? Ou elas podem simplesmente seguirem, cada uma das famílias, seguirem na sua intuição? Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ou será? O que você pensa disso? É cada um do seu jeito, faz o que é melhor, a cultura, Brasil, a China, a Arábia Saudita, a América. Será que é isso? Ou será que a família, não importa onde essa família foi constituída, está, vive, existe, deve ter um plano, deve ter um plano de voo. Você sabe, alguns sabem aí, pelas informações que a gente tem hoje, né, esse mundo de informação, os acidentes aéreos nos revelam a existência de dois recursos da aviação. O primeiro é o plano de voo. Acontece um acidente. Quando aconteceu o acidente do voo da Gol em cima da floresta amazônica, morreu muita gente, o avião novo, bateu no outro avião. Um exame foi: cadê o plano de voo? Será que o avião estava no lugar que ele devia estar? Será que o avião estava no trajeto traçado para ele sair de Manaus para o Rio de Janeiro? Não sei se era Rio de Janeiro porque ele vinha. Então, a aviação tem o plano de voo, que precisa ser feito antes da decolagem e seguido até a aterrissagem. E um outro recurso é a caixa preta, né, que é examinada quando os acidentes acontecem. Então, a aviação tem esses dois recursos. Muitas famílias estão somente examinando a caixa preta e se perguntando o que deu errado. Há destroços no casamento, há acidentes no casamento, o avião desabou, o casamento se patifou-se, e estamos lá pegando a caixa preta e querendo descobrir por que não conseguiu continuar voando. E a gente olha lá e fica se perguntando, não é, o que deu errado. E a verdade é que muitos desses acidentes dão errado porque não quiseram fazer ou não seguiram um plano de voo. Não quiseram, não trouxeram para o seu casamento, para o seu relacionamento, o plano de voo da Bíblia, o plano de voo da Palavra de Deus, o plano de voo que Deus estabeleceu para uma família ter um voo excelente no seu relacionamento, no seu casamento. Então, ou não quiseram seguir o plano, ou não colocaram ele em prática, seguiram exatamente aquele plano. Na Bíblia, nós encontramos esse plano de voo que nós vamos compartilhar para todas as famílias que desejam alcançar segurança e fidelidade. Então, o primeiro ponto é, versículo 18, um plano de voo bom para a família são esposas apoiadoras, esposas submissas. Diz aí o versículo 18: a Bíblia recomenda às esposas submissão. A Bíblia recomenda, quem é esposa aqui, diga graças a Deus. A Bíblia recomenda para você submissão. Não é uma questão, ouça, hoje eu não vou deixar que ninguém durma. Hoje eu não vou cortar sua liberdade, irmã. Vou tacar meu sapato. Já vim com um sapato que não tem nem cadastro. É só fazer assim e mandar ele. Caiu de frente para o pastor Marcos Awad aqui, ó. Ouça, não é uma questão de discriminação quando a Bíblia diz mulheres sejam submissas. É uma questão de visão.
Quando a Bíblia diz para vocês, mulheres, sejam submissas, Deus já está dando para vocês uma visão. Não é discriminação, não é segundo lugar, é uma submissão coparticipativa. É uma visão. No comando, você sabe, eu acho que muitos, a maioria sabe, no comando de uma aeronave encontramos o piloto e o copiloto. O segundo, o copiloto, né, o primeiro, vamos falar do primeiro, deve ter o piloto, ele deve ter foco. O piloto, ele deve olhar para frente. O piloto é aquele que está ali tomando decisões. E o segundo piloto, o copiloto, deve examinar o painel de controle. Deve ficar atento a todas as informações e passá-las para o piloto. A temperatura está boa, né? A turbina tá fresquinha, não está esquentando, sei lá o quê, não é? E dessa maneira, que o marido e a mulher se complementam em um lar. O marido tem o foco, tem a visão, toma as decisões, e a mulher está ali também apoiando, né? Passando atenta a várias informações daquela família. Não é verdade? O homem, com a sua visão mais concentrada na frente, exerce a liderança. E a mulher, com a sua atenção mais abrangente, né, com uma visão periférica maior do que o homem, atua como a sua ajudadora, a sua auxiliadora no comando dessa aeronave chamada família. Eu nunca participei de um rally, assim, rally oficial, não é? Quando eu era rapazola e eu tinha um carmanguia vermelho, eu participava de rally, por aí, não é? Não queria que ninguém passasse à minha frente, não dava lugar para ninguém. Eu só estou vivo pela graça de Deus. Tanta idiotice, tanta loucura que eu fiz dirigindo um carro quando era rapaz, não é? Mas os corredores de um rally, os bastidores, dizem que em uma corrida de rally, 30% do sucesso dependem do piloto e 70% do copiloto, que no caso de um rally se chama navegador. Dizem o pessoal do rally, 30% de uma conquista, de uma vitória numa corrida é piloto, 70% é o navegador. É ele quem examina o mapa, o navegador, o copiloto. É ele quem passa orientações ao que está no volante. De igual modo, o papel da mulher não é, de forma alguma, um papel inferior, porque ela deve ser submissa, porque ela deve acatar as decisões que o piloto toma com as informações que ela passou. A palavra de Deus diz, outro dia eu falei sobre isso aqui, todas as mulheres sabem, as mulheres evangélicas, e elas dizem isso, mas é a Bíblia que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Me parece que há uma certa questão que tem mulheres que não sabem o que é ser sábio. O que a Bíblia está dizendo? A mulher sábia edifica a sua casa, quer dizer o quê? Quer dizer que você faz tudo que seu marido quer, ser sábia? Concordar com tudo é ser sábia? O que é ser sábia? Fazer todas as vontades do meu marido, será que você está sendo sábia? Deixando de servir a Deus, deixando de fazer coisas, será que você está sendo sábia? Será que essa é a sabedoria? Então esse é um assunto que você deve pegar a sua vida, o seu casamento, pegar a Bíblia, ler e orar e dizer: Deus, eu quero ser uma mulher sábia. Não é uma questão de ficar citando. Às vezes a mulher age de uma maneira natural, e você elogiar a mulher sábia edifica a sua casa. E às vezes não tem nenhuma sabedoria espiritual naquela coisa. É uma coisa boa que todo mundo faz, até quem não é crente faz. Então, é essencial termos em mente que a palavra de Deus não orienta os maridos a submeterem ou a subjugar suas esposas. A orientação não é para o marido.
Arrocha essa garota aí. Bota cabresto nessa mulher. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Bom, a orientação é importante você entender, ter na sua mente, que a palavra de Deus, eu vou repetir, não orienta os maridos a submeterem ou subjugar suas esposas, como acontece, nós sabemos, em algumas religiões do mundo afora aí. Mas as esposas, a Bíblia orienta as esposas a se submeterem a seus maridos. Ou seja, a iniciativa deve ser da mulher e ela precisa ser espontânea. Você sabe como isso funciona. Não adianta você, maridão aí, que acha que você é muito machão e você está mandando nela, mas ela bate a cabeça e por dentro ela não te obedece em nada, não tem submissão nenhuma. Submissão é uma coisa interior, não é só uma questão exterior, né? Não é só. É muito fácil se passar por e não ser nada. É muito fácil se passar como sendo uma pessoa submissa, legal, e não é nada daquilo. Isso acontece muito na igreja em termos de liderança. O fulano está uma benção, submisso e tudo. Teve uma oportunidade, revelou que não tinha submissão nenhuma naquilo. Toda a sua prática foi um interesse, foi uma segunda intenção. Todo o seu serviço foi segunda intenção, não foi submissão. Não foi uma coisa do seu interior. Se submeteu ao esquema, jogou que nem certos esquemas que tem aí. E o final disso é só frustração, dor, prejuízo, machucado, enfim. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, mulheres, sejam submissas. A iniciativa, né? Nenhum de nós homens aqui deve ter que ter o trabalho de amansar a fera. Vou amansar a fera, eu vou dobrar minha mulher. Você não vai conseguir isso não, irmão. Isso não é assim não. Essa submissão deve ser espontânea. Não ouvi um amém, mas é uma questão sua com a Bíblia. A Bíblia está dizendo para você isso, né? Ver o que você vai, se você vai adotar. Para mim, esse é o problema. Que a gente não, as pessoas têm que pegar para si o que a Bíblia diz, para a sua vida, tem que desejar o que a Bíblia diz. Cara que mamãe beijou, ninguém faz, ninguém manda em mim. Bom, irmã, não sei. Melhor você nem casar. Por isso que eu digo que casamento exige maturidade. Maturidade quer saber o seguinte, qual é o preço que tem que pagar. E o preço que tem que pagar para o casamento que você quer realmente ser um casamento feliz e abençoado é você se submeter. Espontaneamente, voluntariamente. Tá certo? O casal não deve ficar brigando pela posse do volante. Não deve ficar brigando pelo, como é que é o volante do avião, como é que chama? Manche. Não deve ficar brigando ali, não, deixa eu pegar o avião, deixa. Né? E o marido, quantos maridos já estão aqui, digam amém. Quantos não são maridos, mas querem ser maridos ainda, digam amém. E o marido será sábio, ouçam, maridos ouçam, e o marido será sábio se considerar as ponderações feitas pela sua mulher. Você será um marido sábio se você prestar atenção quando a sua mulher fala assim, rapaz, baixa mais aí a altitude que a turbina está esquentando muito, diminui a velocidade, porque ela é coajudadora. Ela está olhando para uma área da família, do casamento, ela está com uma visão superior. Você está olhando para frente. Você está olhando para a direção, você está acompanhando certas coisas. Se você já entrou na cabine de um avião, é impossível uma pessoa controlar todas aquelas informações. Não tem como. Vai passar alguma coisa. Por mais que a tecnologia melhore. Mas de um avião desses aí comerciais, poxa, tem que ter copiloto. E assim também é o casamento. Amém? Segundo ponto no mapa de voo da família do casamento é versículo 19. Esposos que amam a sua esposa
em todo tempo, o tempo todo. Esposos, amem a sua esposa o tempo todo. Então, a Bíblia recomenda aos esposos o amor. Alguns já sabem, a palavra utilizada nesse versículo é ágape. A mesma expressão usada ao se referir ao amor divino. A palavra em João 3,16 é ágape. Deus amou o mundo, ágape. Porque tinha lá no grego o eros, que era um tipo de amor. Então, aqui a palavra é ágape. Portanto, o marido precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Precisa estar, inclusive, disposto a morrer por ela. Você precisa estar disposto a morrer pela sua mulher. Nem pastor fala meio o troço dele, mano. Nem pastor. Você vai vendo meu drama. Vai vendo a minha dificuldade, irmão. É essa aí. Como pastor é esperto, sabe que pastor é esperto, né? Ô bicho. Ele dizia assim, não, é porque não precisa, porque quem cala consente, né? Você precisa amar a sua esposa, precisa estar disposto a morrer por ela. Uma bela definição de amor é respeitar, estimar e considerar tudo isso, aquecido pela mais forte afeição. Os esposos devem estar dispostos a gestos extremos por suas companheiras, mas não apenas isso. Os esposos precisam mostrar que amam as suas esposas, a sua esposa, né? Só pode ter uma. Lembra aí para o irmão, só pode ter uma. Lembra aí, só pode ter uma, irmão. Vem aí. Uma, vem aí. Está amarrado. O esposo precisa mostrar que ama a sua esposa não apenas nos grandes sacrifícios, mas também nos pequenos cuidados. Essa palavra podia ser colocada ao inverso. O esposo precisa mostrar que ama a sua esposa não apenas nos pequenos cuidados, mas também nos grandes sacrifícios. Não importa a ordem. Porque às vezes tem marido que pensa porque ele faz grandes sacrifícios para dar uma vida assim, sabe que ele não precisa mostrar em pequenos cuidados, pequenas gentilezas. Ou aqueles que porque fazem várias coisinhas, dão coisas que acaba, irmão, você sabe disso, né, irmão? Tudo num relacionamento, tudo que você dá para o outro que é comprado por dinheiro é barato. As coisas mais caras não são as que são compradas por dinheiro. As coisas mais caras são aquelas que não têm dinheiro para comprar. Então, gentileza é um negócio que não tem dinheiro para comprar. Então, esse amor, ele deve ser... precisam mostrar aos maridos que amam nos grandes sacrifícios, mas também nos pequenos cuidados. Amar a esposa. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Se você realmente tem uma disposição de dar a sua vida pela sua esposa, não é? Esse plano de voo aqui do casamento é tão afetado pelo mundo, irmão. Está tão impregnado na cabeça de tanta gente que entrou no casamento sem considerar o conselho de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. E aí não tem maturidade para pagar o preço de um casamento, não tem força para suportar. Aliás, os que não têm força criticam aquelas que têm. A irmã está ali lutando, suportando aquela coisa, porque você casou, não era crente, aquela coisa toda que nós sabemos que há no meio evangélico. Aí vem a outra e fala assim, você é boba, chuta esse cara. Porque ela jamais ia pagar aquele preço. Jamais teria disposto, embora suba no altar e queira a bênção de Deus e diga, eu vou estar contigo na doença, ou na riqueza, ou na pobreza, não sei das quantas.
Já contei isso aqui, né, no meu casamento. A Cátia falou, na riqueza ou na riqueza? Ainda piscou o olho para mim. E eu ainda fui burro aqui, ainda falei na pobreza ou na riqueza para ela. Oh, Jesus amado. Então, entendeu? Então, casamento, esse plano de voo tão simples. Mulheres se submetam. Que coisa boa, que bênção, que função importante. Mas aí tem essa coisa, né? O marido manda na mulher. Aí tá tanta ignorância sobre o que diz a Bíblia, tanto do marido quanto da mulher. Por isso que as mulheres não se animam à submissão, porque tem uma ideia também errada, não entendem. Ajudadora, idônea, preparada, capacitada, habilitada. Você é para ser copiloto, você tem que saber tudo que o piloto sabe. Você tem que ter toda a habilidade de poder conduzir o cara morreu lá, você vai fazer o avião pousar. Um copiloto que não sabe fazer o avião pousar não serve para nada. Só que ali, um é que é o piloto, um é que toma a decisão. Então, essa coisa de amar a mulher, né? Isso aí já mudou, né? Tem tanta coisa que mudou. Nós estamos aqui falando com os pastores sobre casamento. Os pastores aqui estão tendo uma orientação na reunião do conselho mensal, né? E um monte de pergunta a pastorada fez aqui sobre casamento, sobre cerimônia de casamento, sobre as implicações, tal. Então é tão importante essa coisa que você vai amar aquela pessoa. Vai amar. Se quem em casa entende isso aqui, eu te pergunto, nós teríamos tantos divórcios como temos? Marido ama a mulher, ama a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Não é? Então, terceiro item do nosso plano de voo, ou do plano de voo da Bíblia de Deus, filhos obedientes. O plano de voo inclui filhos obedientes, versículo 20. Plano de voo para as famílias também há lugar para os filhos. Se o marido pode ser comparado ao piloto e a mulher ao copiloto, os filhos podem ser comparados às aeromoças ou os comissários, as comissárias, não tem mais aeromoça, é comissário, comissária de bordo. Eles completam a tripulação. E para você ser piloto, você já andou de avião? Você sabe que a comissária fala assim, bem-vindos ao nosso voo. Eu ensaiei um pouquinho a fazer voz de aeromoça, mas a única coisa que eu sei fazer de aeromoça é a parte em inglês. Vai tudo errado, aí eu também falo tudo errado. Mas sempre diz assim, esse é o voo tal, e fala o nome do comandante, não é verdade? Já notou que o comissário fala o nome do comandante. Se voa aqui, o nosso comandante é o Zé das Couve, aqui, Paulinho de Jesus, tal. E eu sou a comissária fulana, o comissário Beltrano. Então, os filhos, eles completam esta tripulação deste voo, chamado de família, de lar. Não é preciso seguir a orientação que vem da cabine de comando, algo que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil para os filhos seguirem a orientação da cabine de comando da família, pai e mãe. Pai e mãe. As ordens dos pais nunca parecem certas para os filhos. Já parou para pensar nisso? Se lembra quando você era filho? Né? O seu filho é exatamente como você. Nenhuma ordem parece certa. Nenhuma ordem parece lógica. Quando somos crianças, ouvimos frases como: não coloque o dedo na tomada. Vai na praia, não vai para o fundo. Não é isso? Todo mundo passou por essas coisas. Vai tomar banho, tome banho. Não naquele dia vai tomar banho no sentido, mas no sentido prático necessário. Toma banho, toma esse banho. Né? Quando eu estou na casa dos meus netos, da minha filha,
Aí eu vejo lá minha neta, nossa, como é que tomar banho uma novela? Ela vai, vou tomar banho, vai. Aí tira a roupa, aí volta peladinha para a sala. Né? Garota, bota a toalha, você está fazendo, vai tomar banho, e volta, e vai. E brinca com a irmã, meu Deus. Consegue obedecer uma coisa tão simples. E a hora comendo, e outra tem que fazer, e a vida não é assim. E nada disso parece fazer sentido para as crianças, sabia? Não tem sentido para elas. Estou na praia, mas não vai no fundo, não tem sentido. Não tem sentido não poder fazer, não poder botar a mão, não é assim? E as coisas não melhoram quando nós nos tornamos jovens, ou quando os nossos filhos se tornam jovens, porque então o que escutamos é, chega em casa antes das 11 horas. No meu tempo era das 10 horas, todo mundo em casa. E não era nem um mundo como é hoje, era mais tranquilo. Mas chegar às 10 horas, não faz sentido. Por que eu não posso chegar às 11? Por que eu não posso chegar a hora que eu quero? Cuidado com as companhias, olha, esse teu amigo. É interessante, o filho toma partido do amigo que ele nem conhece. A minha mãe, não é verdade? Esse ambiente não é para você, rapaz, eu não quero você metido na cara de fulano. Essas ordens, essas orientações não fizeram sentido para nós e não fazem sentido para os nossos filhos. E não faz sentido para você que é filho hoje. Porém, isso não é um problema. Não é preciso entender, só é preciso obedecer. Não é preciso entender. Você que é filho, não precisa entender seu pai e sua mãe, não. É só você que é um filho, um jovem, é um adolescente, sei lá, a sua idade, e você aprende a palavra de Deus, e você busca a Deus, e você, na sua casa, você tem essa prática, é só você entender que essa é uma orientação de Deus para você, filho, obedeça a seus pais. Filho, obedeça a seus pais enquanto eles estiverem luz, depois... É bobagem isso, irmão. Todos nós entendemos certas questões, não precisa ser explicado. E a Bíblia não explica por causa disso também. A Bíblia não detalha porque tem coisas que, como é que você vai? Né? Então, a Bíblia que diz, filhos, obedeçam aos seus pais, é a Bíblia que diz, filhos, cuidem dos seus pais. É uma questão de tempo, de idade. É um tempo que seu pai, sua mãe cuidou de você, vai chegar um tempo que você vai, se você tiver essa bênção, né? Ter o seu pai e sua mãe bem velhinhos, você vai ter que cuidar dele. Quantos querem que os seus pais fiquem bem velhinhos? Então, vai preparando aí a paciência. Vai fazendo uma academia para você poder carregar seu pai. E eu já falei, vou fazer uma dietinha para não ser tão pesado, para me carregar dali para lá. Vou colaborar. Mas a gente quer coisa, mas depois a gente reclama do que tem. Então, filho, a Bíblia diz para você assim, filhos, obedeçam aos seus pais, é o plano, é o plano de voo para a sua casa, para a sua família, é a sua parte. Ah, eu não entendo porque minha mãe... Não precisa entender não, é só você obedecer ela. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender certas ordens, certas coisas que foram estabelecidas na sua casa, obedeça, se submeta. Se você fizer isso, vai dar tudo certo na sua vida, rapaz. Se você fizer isso, vai dar certo na sua vida, moça. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer em tudo a seus filhos. Filhos desobedientes sofrem e fazem outros sofrerem. Filhos desobedientes sofrem e fazem sofrer. Então, obedeça seus pais em tudo. Amém? Vamos terminar, hein? Quarto ponto do nosso plano de voo, do plano de voo bíblico para nós. Versículo 21, pais, nós devemos ser pais que jamais irritam os filhos. O texto sagrado chega ao fim lembrando aos pais que não devem irritar seus filhos. Se fizerem isso, eles ficarão desanimados.
Volto a dizer, você precisa novamente meditar nisso, você precisa novamente ler a Bíblia, gastar tempo. Marido, submeta, amem, mulher, submeta, filhos, obedeçam, pais, não irritem. Não é só você pegar isso, você precisa pensar no que a Bíblia está querendo dizer. Qual é a mensagem disso? O que a Bíblia está dizendo para mim? Pais devem dar a seus filhos carinho e limite. Essas duas coisas, carinho e limite, são como as asas de um avião, sem as quais o avião não pode voar. Então, carinho e limite. Se você dá só carinho, esse avião não vai longe, não. Não sai nem do chão. Se você der só limites, também o avião não sai do chão. Então, é necessário as duas asas. Fala para o irmão do lado. Precisa das duas asas. Fala para ele. Precisa das duas asas. Presta atenção, irmão. Fica ligado, irmão. Faz essa cara de limão. Chupou limão para o pastor, não. Precisa das duas asas. Senão o seu avião não decola, não vai alto, e não aterriza bem, e não chega tranquilo. Nem sai, do que dirá chega. Nem decola. Carinho e limite. Algumas coisas que irritam um filho são: preparado? Posso falar? Diz aí, fala, bispo. Favoritismo. Às vezes você acha que nunca fez nada para irritar seu filho. Às vezes você acha que você é o melhor pai do mundo. Mas ouça, uma coisa que colabora para a irritação dos seus filhos é o favoritismo, quando os pais tratam um filho diferente do outro. Pau que bate em Francisco tem que bater no Chico. Pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. Amém? Incoerência. Se tem uma coisa também que apoquenta seus filhos, seus moleques, é incoerência sua. Que incoerência, bispo? Quando os pais não fazem aquilo que eles mesmos recomendam. Vai para a igreja, moleque, você tem que ir para a igreja, vou falar para o bispo te pegar lá na igreja. E você não vem. Aí você fala para ele. Aí você acha que o seu filho é um abestado. Ele é menos abestado que você. Ele saca a incoerência das suas palavras. E isso irrita. Isso provoca isso que Colossenses 3 já está dizendo que não deve provocar. Outra coisa que desanima seu filho são as críticas. Críticas, elas desanimam o filho por fazê-lo pensar que jamais será capaz de agradar. É bom você saber que, independente do filho, um filho sempre tem uma tendência de agradar o pai, de agradar a mãe. E quando você critica, ele vai sedimentando que nunca, não adianta nunca o que ele vai fazer, que nunca, jamais ele vai te agradar. Não é? Eu digo assim, tem pessoas, esposas, maridos, filhos, que não sabem receber as coisas que os outros fazem. Tem mulher que não sabe receber uma coisa preciosa que o marido faz. Tem esposa, tem esposo que não sabe receber. A mulher faz uma coisa assim, um agrado, o marido pisoteia aquilo, faz de somenos aquilo, filhos, tal, não é? Eu acho que contei aqui, tem 2 semanas a minha neta estava na minha casa e eu briguei com ela, porque eu sou um vovô assim bem intenso, em todos os extremos do negócio. Aí ela não quis obedecer, não sei o que foi, estava na minha casa.
E eu fui e falei para ela só, é isso, assim, 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 tá? Me exaltei com ela e eu falei, bom, aí eu dou um gelo nela. Se tem uma coisa que atinge a minha neta é quando eu dou gelo para ela. Então, passo por ela. Na minha casa. Aí ela foi lá para a cozinha, pegou um papel, chorona. Aí ela veio lá com um papelzinho para mim, me deu um papelzinho escrito assim, desculpa, vovô. Então, aí eu abracei, beijei, falei que fiquei muito feliz, fiquei que ela é uma moça excelente, que ela é uma menina especial, que ela não pode ser uma menina assim, que desobediência na vida dela, mas eu primeiro recebia. Às vezes o seu filho tem uma atitude com você e você fica todo ainda afirmativo, machão, bestão, sei lá o quê. E a crítica ela desanima, ela irrita. Essa crítica. Uma coisa, a gente tem dificuldade entre ensinar e criticar. A gente critica achando que está ensinando. Às vezes não sabe ensinar, né? Não sabe como é que coloca aquela palavra para o filho, para a pessoa. Outra coisa que irrita é desatenção. Desatenção é entendida pelo filho como falta de amor. Quando você não dá atenção para o que o seu filho pede, quando o seu filho fala, das coisas que ele compartilha, a criança interpreta que você não a ama, que você não se importa com o que ela está falando, com o que ela está dizendo. Eu não estou dizendo que você deve endeusar o que o seu filho fala. Então, problema com certas coisas são os extremos, né? Tem mãe que o filho fala uma coisa, parece até que o Espírito Santo está falando, né? A criança está mandando, a criança está no comando do avião, é o piloto da família, né? O que você quer? Eu quero, é tudo que ele quer. Não é isso. Não é isso. Desatenção, que é falta de amor, não ouvir o que ele faz com o que o filho procure outros conselheiros. Quando você não ouve o seu filho vai se aconselhar com outro, vai falar para outro que vai ouvi-lo. E não confiar no filho, o que deixa de preparar o filho para a emancipação. Confiando no filho, estabelecendo um relacionamento com o seu filho desde uma idade de confiança nele, sem que você tenha... Não, porque eu sei, tem pessoas que às vezes, mães muito zelosas, porque sabe que é criança. Como é que é criança? Criança tem uma maneira de ser, né? Tem pais e mães, por exemplo, que escondem tudo em casa dos filhos. Não pode deixar dinheiro. Não pode deixar dinheiro em cima do nome porque o garoto pega. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Você está dizendo que você não confia no seu filho. Não pode fazer isso porque fulano... Aí você deixa de ensinar ele. Como é que essa criança vai ser emancipada? Como é que vai ser um adulto? Né? Aí tu vai falar para os outros, não deixa nada não que o meu filho pega. É assim? Poxa, está tudo errado. E isso desestimula muito. A criança precisa ter confiança nela. Você precisa evidenciar que você confia na criança. É claro, numa medida, na medida que ela vai aprendendo a vida, vai entendendo as coisas da vida. Você tem que ter essa atitude, não é? Então, eu disse aqui, não foi muito simples conseguir isso aqui, não. Mas porque a gente lê a Bíblia dizendo, pais, não irritem os seus filhos. Cada um traduz de um jeito. O que a Bíblia está dizendo? Uma parte é aquilo que eu pude compartilhar com você aqui nesses pensamentos, não é? Que eu vou repetir: favoritismo, incoerência, crítica, desatenção, não dar ouvidos ao seu filho e não confiar
no seu filho. Se o pai e a mãe evitarem esses erros, eliminarão boa parte da turbulência que tem marcado a jornada de muitas famílias. Eu não sei, esse menino foi criado na igreja. Pastor, fiz tudo. Será que fez? Ele foi criado na igreja. Pois é. Mas você agiu com incoerência com ele. Falou aí para ele coisa e você não é honesto. Cobrou dele honestidade, ele viu que você não é honesto em casa. Falou para ele ser assim, mas pegou você em mentira. Pegou você em falhas. Aí depois vai botar a culpa na igreja, no pastor, no professor, no voluntário de Geração Vida, que o seu filho não quer ir para lá. Né? Boa lembrança de Geração Vida. Eu não sei, não quer ficar na Geração Vida. Tem que ficar, ué. Quem é que vai dizer para ele que ele tem que ficar? O professor? Não. O Geração Vida? Não. Eu? Não. O máximo que eu posso evitar, te ajudar é evitar, não deixar ele entrar aqui. É o máximo que eu posso te ajudar. Está ouvindo? É o máximo que eu posso te ajudar. É proibir seu filho de entrar aqui. Tu vai ficar. Aí o que vai acontecer? Vai embora você e ele. Tu vai ficar com tanta raiva de mim, sem entender que eu estou querendo te ajudar, e você vai sair da igreja com seu filho. Agora, quem é que vai dizer para ele que ele tem que ficar no GV? É você. Assim como é você que disse para ele que ele tem que estudar. Tem que estudar, vai ficar lá. Tu fica lá com ele, tu aguentou lá, até ele se adaptar na escola, não é não? Não é? Fala para o irmão, não dorme agora não. Ô irmão, agora que o bicho está terminando, irmão. Estamos no velho esquema, hein? Velho esquema aqui. É isso mesmo, o irmão está dormindo para o outro lado lá, né? Estou acabando. Não perde a bênção na saída, finalzinho. Então, amados, Deus tem um plano de voo para a sua família e para a minha família. Porém, a sociedade, na sua rebeldia e arrogância, acha que não precisa desse plano de voo. A sociedade, os seus amigos, o mundo acha que esse plano de voo aqui é horrível. A sociedade acha que esse plano de voo aqui já era. É só levantar os olhos e ver como estão as famílias. É só levantar os olhos e ver como que está o casamento, infelizmente, fora e dentro da igreja. E é por isso que tanta gente está examinando a caixa preta e se perguntando o que deu errado. Pastor, eu nunca pensei que eu ia me separar. Pois é. Nunca pensei. Está olhando para a caixa preta. Depois que o acidente aconteceu, que o casamento acabou, que o filho se perdeu. Quando o plano de voo não é seguido, o resultado pode ser visto nos lares e na sociedade. Então, o que nós devemos fazer, pastor? Quando um avião está no ar, já decolou, os tripulantes estão constantemente vigiando para saber se não se desviaram da rota. Uma vez eu preguei uma mensagem que há muito tempo também citei um plano de voo, dizendo que na nossa caminhada, alguém que é da área disse que num plano de voo, Rio-São Paulo, são feitos N pequenos ajustes de rota, né? Porque o vento de cauda, uma nuvem faz o avião sair um pouquinho, mas ele tem que voltar. Ele desvia um pouquinho para mais conforto, depois ele volta para a rota estabelecida. Tem que ser feito várias correções de rota. Não sei se eu posso falar assim, né, que eu não sou entendido da área, que raramente um avião faz uma rota e anda a rota toda certinha, não. Há pequenos e há grandes alterações de rota, né? As grandes são menores, mas as pequenas são constantes. Então, quando um avião está no ar, os tripulantes constantemente estão vigiando para saber se não se desviaram da rota. Quando percebem que se desviaram, tratam imediatamente de fazer a correção necessária e voltar aos procedimentos estabelecidos. E quanto a nós? E quanto a mim? Quanto a você? E quanto ao casamento? Será que não está na hora de reajustarmos a nossa rota? Será que, agora já está voando, não adianta mais? Não, é necessário ainda assim. É necessário.
É necessário ajustar o nosso casamento à rota de voo da palavra de Deus. É necessário, mas quando eu casei, então é necessário que você seja uma mulher submissa. É necessário que você tome essa iniciativa. Alguém pode me dizer assim, mas agora também, pastor, já estou assim, já estamos numa fase, agora deixa para lá. Às vezes a gente, infelizmente, você sabe, irmãos, o ser humano é a criatura com maior poder de adaptação. Infelizmente, esse grande poder de adaptação, às vezes nos faz nos acostumar com coisas ruins. Né? Ao invés de nós lutarmos pelo melhor, em algumas, a gente se acostuma, né? N fatores, eu já estou aqui com 40 anos de casado, 50 anos, essa droga minha, agora deixar essa droga até morrer desse jeito mesmo, agora eu vou mexer com isso, não vai dar muito trabalho agora. Bom, pode ser que esse tipo de situação aconteça, não é verdade? Mas eu penso que, independente de qualquer coisa, é hora de nós reajustarmos a nossa rota. É hora da gente fazer as correções que a gente precisa fazer. Quem sabe essa palavra está chegando para você na melhor hora, não é? Quem sabe essa palavra está chegando para você, ou você acabou de decolar, ou está se preparando para decolar, fez o curso de noivos ontem, quem sabe? Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus. Pai, eu oro junto com o meu irmão.